Olá para você, telespectador, telespectador internauta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Sabe esses grafites e ilustrações que você viu aí no comecinho? Essas são obras da nossa entrevistada de hoje no Ponto de Vista, que é uma multiartista. Ela é grafiteira, artista plástica, ilustradora, arte educadora e arte terapeuta. Eu tô falando da Érica Lima, mais conhecida como a Nega do Leite. E ela justamente valoriza em suas obras a representatividade negra, principalmente no mundo infantil. Ela acabou de lançar um livro chamado Receitas para Fazer Brincando, e a gente vai saber um pouco dessa trajetória aqui com a nossa entrevistada, Érica ou a Nega do Leite. Pode chamar como preferir, né? No mundo artístico me conhecem mais como Nega do Leite, mas amigos, familiares me chamam mais de Érica mesmo. Então a gente vai começar o programa justamente querendo saber sobre esse pseudônimo, a Nega do Leite. Da onde que apareceu essa ideia, esse nome? Bom, esse nome era, na verdade, uma coisa que minha avó sempre falava, né? Porque eu sempre fui muito aquela criança peraltinha, que falava demais. Ela falava, menina, você fala mais que a Nega do Leite, fala mais que o Homem da Cobra. Então, minha avó falava bastante. E aí, quando eu comecei a desenhar, eu fazia alguns desenhos que eram rosto de mulheres, né? E o cabelo dela era um cabelo crespo e eu colocava alguns poemas, poesias e alguns versos que eu criava. E aí eu entendia que eram duas artes diferentes, a poesia, né, e o desenho. E aí eu falei, eu acho que fala demais igual eu, então vai ser a Nega do Leite. Agora conta pra gente como que nasceu esse dom, essa habilidade artística. Então, eu volto sempre muito para a família, né? Na minha família, as pessoas gostam muito de fazer artesanatos, então crochê, biscuit, desenho, pintura, então tem bastante gente, assim, que gosta muito disso. Principalmente minha mãe, minha tia e meu primo que desenhava bastante também. Então, acho que eu fui aprendendo um pouco, assim, com eles a desenhar. E aí eu lembro que quando eu tinha uns 8 anos mais ou menos, minha mãe foi na escola pegar as minhas atividades, né? E aí ela viu um quadrinho que eu fiz, que era uma história de uma mulher que conhecia um rapaz, se apaixonava, se casava e engravidava. E eu fiz só até a parte de engravidar. E aí minha mãe falou que ficou tão realista, assim, né? Chamou muita atenção dela o desenho que eu fiz ali da mulher grávida. E ela falou, nossa, acho que você tem talento para o desenho. E aí todo mundo me incentivou e eu fui. Que legal. Mas você começou a sua formação, né? Você iniciou com um Uhum, curso de moda e depois foi isso. para artes. Conta um pouquinho para mim como é que foi, como que foram essas escolhas e essa mudança aí para a arte, né? Então, eu gostava muito de desenhar, né, tinha muito incentivo. Minha tia, que é quem eu falei que também faz muitas artes, ela é costureira, né, então eu via ela fazendo as roupas, tudo, achava muito legal. E um dia uma amiga da minha mãe perguntou: o que que você quer ser quando crescer? Aí eu pensei: bom, eu acho que eu quero trabalhar me divertindo. Aí eu respondi, eu tinha visto alguma coisa sobre estilista, eu falei: eu quero ser estilista. E aí foi assim que eu decidi que eu queria ser. E depois eu fui bolsista, né? E consegui fazer o curso e segui um pouquinho nessa carreira, assim, por um tempinho. Mas as artes te encantaram, né? Como é que foi essa mudança, né? Você estava ali, começou a trabalhar com moda, mas de repente foi trabalhar com arte. Então eu trabalhava com moda, mas eu sempre gostava da parte criativa. Então, na loja que eu trabalhava, eu ficava com as coisas mais de inventar, de criar, mesmo que é o que eu sou. Hoje eu me entendo assim como uma pessoa muito criativa. E aí, alguns amigos falaram: já que você não tá gostando muito dessa área, né, por que que você não estuda artes? Aí eu falei: olha, eu acho que tem a ver. Só que eu não queria ser professora. Eu falei: vou fazer e aí a gente vê, né, se eu vou querer ser professora ou não. E aí, então, eu fui e ingressei num curso de licenciatura em artes visuais. Que legal. Agora você, claro, você tem o teu trabalho com grafite, você tem o teu trabalho com ilustração, né? Uhum, Lembrando, né, lá da tua experiência de 8 anos, né, que te chamou tanto a sim. atenção da tua mãe. Mas assim, o que que nasceu primeiro, né? O que que você começou a fazer, né, mais seriamente, vamos dizer assim, primeiro? Foi o grafite ou foi a ilustração?
Eu acho que foi a ilustração como base, né, porque pra fazer um grafite, né, eu sempre perguntava para os grafiteiros que eu conhecia, grafiteiros e grafiteiras, falava assim: "Ai, como que faz pra começar? Como que faz?" Eles: "Ah, tem que fazer 100 personagens, tem que pegar um desenho e ficar fazendo 100 vezes, até, você ter certeza que é aquilo, ou até criar uma identidade." Então eu falava: "Meu Deus, tem que fazer 100 vezes o mesmo desenho?" E aí foi nesse processo que eu fui criando o meu personagem, né. Mas trabalhar com ilustração aí veio depois do grafite, né. Agora, quando você fala do meu personagem, você está falando da Nega do Leite? Isso, a nega do leite. O que que você quis imprimir quando você pensou na Nega do Leite? O que que você queria dizer com esse personagem que você estava criando? Ah, então, há 15 anos atrás, mais ou menos, que é quando tudo começou, eu sentia muita falta de ver personagens negros, né, tanto nos grafites, quanto nos desenhos, quanto em estampas, em tudo, assim, né. Hoje em dia, graças a Deus, melhorou muito, né, tem bastante representatividade, acho que ainda pode ter mais, mas antigamente não tinha tanto. Então, eu comecei a trabalhar, né, eu troquei de área, né, e aí comecei a trabalhar em um CAPS infantil. E aí eu comecei a perceber que, né, essas crianças precisavam de ter uma representatividade, então foi aí que eu comecei a criar uma personagem. Então, acho que tudo que eu sou hoje de artista, ilustradora, nasce nesse cenário de saúde mental, né, de poder ver e reconhecer a importância da saúde mental e da representatividade em todas as idades. Legal. E assim, qual que é o trabalho que você desenvolve lá no CAPES Infantil? No CAPS infantil, eu trabalho tanto com oficinas e com atendimentos também, né. Então, no CAPS a gente trabalha com uma equipe que tem vários, profissionais diferentes. Então tem psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, médico, e aí a gente costuma atender junto. E aí eu acho que eu fico mais com essa parte da criatividade, assim. Então, vira e mexe tem alguém perguntando: "Ai, o que que a gente consegue fazer com essa criança?", assim. Então é mais ou menos isso, mas eu tô sempre compondo com alguém, eu nunca atendo sozinha. Então você bota um pouquinho da arte-terapia. Exato, um pouquinho da arte terapia. Legal. Inclusive hoje, né, você passou pela faculdade de moda, fez artes, agora está fazendo terapia ocupacional, né? Sim, eu conheci a terapia ocupacional mais ou menos 11 anos atrás e me apaixonei pela área. Falei assim: "Nossa, isso é muito incrível". Mas na época não tinham faculdades, né, que ofereciam um curso que eu pudesse pagar, e eu pensava que federal ou algum outro tipo de universidade pública seria impossível para mim. Então eu falei: "Ah, eu vou deixar isso para depois", e aí me falaram do curso de arte terapia, né, uma pós-graduação. Aí eu fiz então a pós-graduação em arte terapia, me apaixonei mais ainda, continuei no mesmo trabalho, com a mesma função, mas ampliou muito o meu olhar, o meu cuidado, né, e foi bem importante, assim. Legal, vamos voltar um pouquinho para a Nega do Leite, para sua Uhum. personagem, e também para os seus trabalhos, né? A gente vê nos grafites, você tem ali um estilo, né? Sempre aquelas cabeças retangulares, né? Um- grandes que chamam a Sim, sim. atenção. A gente vê também sempre, de forma recorrente, umas borboletas. Fala um pouquinho para a gente do estilo que você desenvolveu, né, a partir da Nega do Leite. Tá, então, como eu disse, no começo eram os rostos das mulheres, né. E aí depois eu fui adaptando um pouco isso. Então nos cabelos eu sempre colocava, por exemplo, nuvens, borboletas, flores, eu ia brincando um pouquinho com os cabelos, né. Eh, Também para poder trazer, né, acho que uma prática antirracista de um jeito afetivo, de um jeito, eh como que eu posso dizer? De um jeito delicado, de um jeito harmonioso, assim, né, porque acho que é impossível alguém ver uma borboleta e não se admirar, ver uma flor, não se admirar, ver as nuvens, não se admirar. Então, eu fui unindo um pouco, eu troquei as palavras pelos elementos da natureza, né, para compor esse black power que essas mulheres tinham, né. Agora, assim, o formato, né, Ah, o você se formato. inspirou em alguma coisa? Como é que foi essa história de desenvolver, né, essa característica que você mantém aí nas mulheres, de modo geral, mas nos personagens que Uhum. você cria? Então o formato eu acho que tem tudo a ver
com a ideia do meu trabalho mesmo, que é o lúdico, que é o infantil, né? Então, eu estava trabalhando e alguns amigos do trabalho falaram: ai, vamos fazer uma oficina aqui no trabalho? Era para adultos, né? E aí era para montar um personagem com uma folha de sulfite só. E aí eles me explicaram como que montava, era mais ou menos um dado, mas tinha corpo, tinha cabeça. E aí até fiz uma brincadeira e fiz alguns colegas do trabalho, assim, né? Criei ali com a carinha deles. Peguei a roupa do jeito que tava, pintei e colori. E depois eu fiquei pensando, porque eu tava nessa época de fazer os 100 desenhos. Aí fiquei pensando, poxa, se eu pudesse fazer isso, né, no papel, assim, sem ficar tridimensional, acho que seria legal. E aí comecei, então, a ver alguma coisa com esse sentido. E eu queria muito que tivesse alguma forma geométrica, assim, bem evidente. E aí eu testei o círculo, testei o triângulo, mas foi com o quadrado e com o retângulo que eu me encontrei melhor. Depois eu fui fazendo cursos e aperfeiçoando e tentando deixar esse quadrado mais, com as laterais mais redondinhas, assim, e com um rostinho mais centralizado para também dar aquele aspecto de fofinho, assim. Então é mais ou menos assim que nasceu. Ah, e aí como é que chama essa técnica, né? Chama paper toy, que são brinquedos de papel, né? E é uma coisa que eu gosto muito também. Então, é algo que é simples de fazer. Inclusive, em um dos meus trabalhos tem, né? Como você adquirir esse boneco e montar ali o seu bonequinho. Já é uma terapia essa montagem, Já né? é uma terapia, exatamente. E agora fala para mim, você falou assim que, claro, você começou a fazer essas ilustrações, Uhum. começou a criar a sua personagem principal, mas você efetivamente começou a trabalhar primeiro com grafite. Como que o grafite apareceu aí na sua história? Tá, então, eu fazia faculdade, né? E aí tinha um professor que ele incentivava a gente a fazer grafite na faculdade mesmo. E aí ele ensinava, eu falei, acho que não vai ter momento melhor do que aprender assim. E aí tinha os meus colegas, né, que também faziam grafite, e foi mais ou menos assim. Eu fiz, acho que a primeira vez, se eu não me engano, na faculdade. Ah, mas tem uma coisa. Quando eu tinha 10 para 11 anos, tinha um programa do governo que... Ai, agora eu esqueci o nome. Não, mas conta a história. Do nome Tá. a gente vai lembrando depois. A gente lembra depois, exato. Tinha um programa, né, que as crianças iam para a escola aos finais de semana e tinha uns cursos, né, que a gente fazia. E aí tinha um curso de grafite. Então, com 10, 11 anos mais ou menos, eu fiz esse curso. Só que eu só fiz 2 aulas porque o professor teve um problema. E aí entrou outro professor e ficou com aulas de artes mesmo. E aí foi meu primeiro contato. Aí eu lembro que eu peguei um spray do meu irmão de pintar bicicleta, passei na parede com a cidade mais ou menos, tomei uma bronca. Mas eu sempre quis fazer grafite, assim, era uma coisa que eu tinha muito interesse. E aí, acho que eu cheguei a fazer algumas coisas em casa, né, antes de entrar na faculdade de artes, então eu pintei a parede, fiz algumas coisinhas assim nesse sentido. Mas na faculdade de artes foi meu primeiro contato com spray, com técnicas melhores. E aí depois eu fui me juntando com algumas amigas grafiteiras e fazendo o trabalho de grafite mesmo, né. Bom, o primeiro grafite, então, foi na faculdade. Foi, grafite de verdade, com spray, tudo certinho, foi na faculdade. Agora, o teu trabalho, você já fez grafite no Céu Pimentas, em Uhum, Salvador, no Rio de Janeiro, sim, em Florianópolis, em hotéis lá da Ilhabela, em Miami, em deixou tua Miami. marca lá em Bogotá, na Colômbia. Como que Exato. foi esse processo de internacionalização da Nega do Leite? Ah, então, eu gosto muito de viajar também, né. E aí, eu gostava de levar a minha arte para outros lugares, inclusive quando eu fui em Salvador, me contaram a história da Nega do Leite, né, falaram: "Ai, que legal", porque é uma história que parece que vem de lá. E aí eles me contaram um pouquinho da história dela, e eu falei: "Ah, então faz todo sentido agora, todo lugar que eu for, eu fazer uma pintura ou deixar uma imagem". Então foi mais ou menos assim, nesse sentido, poder deixar minha marca também em outros lugares. Teve lugares que eu fui convidada e teve lugares que eu ofereci o meu trabalho em troca de hospedagem. Então, por exemplo, em Miami, eu fui, pintei e fiquei lá de graça, Ah, que né, legal, bem legal. né? Uma forma de pagamento.
Agora, você falou que te contaram a história da Nega do Leite e eu fiquei curiosa. Ah, sim. Conta pra gente. Então, pelo que eu entendi, né, já faz um tempo que me contaram, mas a Nega do Leite era uma mulher que vendia leite lá no Pelourinho. E aí ela era conversadeira, ela pegava e ficava conversando alto, assim, com as outras pessoas, mas logo cedo. E aí, então, acabava, né, por fim, incomodando as pessoas. E aí ficou isso, né? Ah, você fala muito, você fala alto. Então, é mais ou menos isso. Mas todo mundo que eu tive contato em Salvador, que teve contato com a Nega do Leite, me contou essa história. Falou que é mais ou menos isso. Que legal. Então, você sabe um pouquinho da história dessa personagem que deu origem ao seu pseudônimo, né? Sim, sim. A gente, eu não sei, eu estava acostumada, né, com o Homem da O Cobra. Homem da Cobra. Minha mãe falava, teu pai fala mais que o Homem da Cobra. Nega do Leite agora é uma novidade muito nossa de Salvador, muito brasileira. Sim, muito brasileira. Detalhe, eu não fiquei sabendo qual que era a história por trás do Homem da Cobra. É, o Homem da Cobra eu também não sei, não faço ideia. Então, a gente vai continuar na nossa conversa, mas no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai conhecer mais um pouquinho do trabalho aqui da Érica Lima, da Nega do Leite. Você que está acompanhando o programa, não saia daí porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a artista plástica, grafiteira, ilustradora, arte educadora e arte terapeuta Érica Lima, mais conhecida como a Nega do Leite. A gente já ficou sabendo qual que é o motivo desse pseudônimo, da história por trás dele. E agora, eu queria falar contigo sobre a tua experiência como ilustradora. Parece que a pandemia foi ali o momento que você pôde desenvolver esse talento, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência durante esse período que estava todo mundo trancado em casa. Sim, nem todo mundo estava pra rua, estava trabalhando, por ser da área da saúde, né, a gente não parou em momento algum. E aí no trabalho, né, no trabalho com criança, com adolescente, nem todos iam até a unidade, mas a gente foi sentindo a necessidade de fazer alguma coisa, trazer, né, alguma coisa para essas crianças fazerem. Os adolescentes conseguiam acessar melhor o serviço, mas as crianças não. E aí a gente fez lives pintando, criamos desenhos para elas colorirem em casa, criamos várias coisas. E aí o meu gestor na época falou: ah, por que a gente não faz histórias em quadrinhos, né? A gente conta um pouquinho, como que, de um jeito bem lúdico, né? Como que é ficar em casa, a gente faz a família Brasa, né? Que era onde eu trabalhava. E aí, então começamos, né? Eu falo assim, no coletivo, porque não é uma coisa que eu tive a ideia sozinha. E eu estava sempre junto com a equipe ali da unidade onde eu trabalhava, fazendo junto. Então, a gente criou então uma família, que era uma família muito grande, para representar a família lá da Brasa. E aí era uma família multirracial também, então tinha muitas coisas para tentar trazer, né, essa família também próxima para o serviço, de um jeito que pudesse ser online no primeiro momento. Então, aí eu pude começar com as histórias em quadrinhos, e aí a gente ia contando um pouco dos cuidados que tinham que tomar com né, o Covid. E aí depois a gente tinha uma parceria com um coletivo chamado da Brasa, que também é da saúde mental. E eles fazem produções de bolsas, canecas, fazem alguns materiais artesanais, bonecas. E aí eles tinham um projeto junto com um apoio da Fiocruz. E aí eles falaram, então vamos fazer as máscaras, né, na época. E aí junto com a máscara a gente coloca essa tirinha. E aí eles me convidaram para fazer a ilustração dessa tirinha. E aí então foi um momento que acho que foi o jeito mais público, assim, que ficaram, então, essas ilustrações e esses quadrinhos que a gente fez, os cuidados da saúde, né, pensando ali também na infância. Legal. E depois também teve algum trabalho seu que trata aí de representatividade, com foco ali na representatividade, que são as tirinhas todos os dias, né?
Fala um Isso. pouquinho para mim, o que que você tentou trazer nessas histórias, como que você conseguiu abordar ali a representatividade negra? Tá, então, a história em quadrinhos Todos os Dias era uma história que eu já queria escrever, não sabia se ia ser quadrinho, como que ia ser, mas eu sempre tinha vontade de fazer um livro que eu pudesse contar as histórias que minha mãe me contava, umas histórias absurdas de criança. Por exemplo, que meu irmão falava que uma vez ele viu uma abelha que estava carregando um pote de mel e esse pote de mel caiu, ou o meu avô, que eu não conheci, pai dela, que era pedreiro e colocava um tijolo lá e ele atravessava a rua e ficava 1 hora olhando. Então, minha mãe sempre contava essas histórias assim, eu falava, gente, essas histórias são muito engraçadas, precisam estar para todo mundo poder ver, né? E aí, a partir, né, então, da primeira história em quadrinhos que eu fiz no trabalho e as outras que eu fiz também, eu tive a oportunidade de ser selecionada para Comic Con. E aí eu falei, acho que então é o momento de fazer uma história em quadrinhos para levar para lá. E aí então eu pedi apoio coletivo, né, no Catarse, e também resolvi publicar o livro. E aí a história é sobre 2 irmãozinhos, igual aos meus irmãos, né, que eu tenho um irmão e uma irmã, que contam uma história muito engraçada sobre um passarinho que é curioso e vai todo dia lá na janela deles para saber qual que é a magia que tem no cabelo deles. E aí vou dar um pouquinho de spoiler, que não é magia, é representatividade, é ancestralidade. E aí a história é um pouco sobre isso, né? E autoaceitação também, né? Também, também. E eu fui tentando trazer tudo da minha família. Então, a casa que é onde eles moram, eu tirei uma foto da casa da minha mãe, desenhei por cima, coloquei a janela que tem na casa da minha mãe. Então, fui tentando o tempo todo trazer elementos que fazem parte da minha história. Legal. Então a importância também de saber da onde da história dos ancestrais, né? Sim, sim, Por que que o cabelo é assim? E que ele é bonito, sim, né? exatamente. E isso para a criança é super importante, né? Sim, para a criança é muito importante ela saber, né, porque às vezes os adultos mudam os cabelos e as crianças, né, não conseguem mudar o cabelo, né, tem aquele cabelo natural. Então é importante para elas verem que tem outras pessoas assim e que é bonito ter o cabelo natural, né, então que é muito importante também. Super legal. Bom, você foi para esse evento, como é que foi essa experiência de levar o teu trabalho para um evento grande, né? Um evento de cultura geek, enfim, nerd, mas Sim, conta pra gente, né? O CC XP. isso, é a Comic Con. Nossa, foi uma experiência incrível, porque eu já tinha participado de feiras, eventos, mas a Comic Con, se não me engano, é uma das maiores feiras da América Latina, né? Então tem muita gente, tiveram pessoas que já conheciam o meu trabalho na internet, vieram até a minha mesa. É muito legal, assim, eu já participei de outras edições também, e nossa, para mim é muito importante mesmo, assim, né? É um momento que eu passo do virtual para o real, né? E consigo interagir ali com o público, vejo pessoas se emocionando, vejo pessoas falando, nossa, era isso que eu precisava para levar para o meu filho, para minha filha. Então, você colocou muito de você nos seus personagens, né? Sim, O Zack e a Cleo. exato. Aí, quando você pensou assim, em desenvolver aqui, né, os quadrinhos, o que você queria passar? Eu queria passar a mensagem, né, de autoaceitação, das crianças se amarem com o cabelo que elas têm, né, delas poderem entender que o cabelo delas também são versáteis e trazer um pouco de magia, assim, né, desse encanto, né, isso que eu falei um pouco do começo, trazer esse encanto que faz o olhinho das crianças brilharem, né. Então eu queria trazer um pouco disso e leveza, né, eu acho que é um conteúdo para se falar com criança tem que ser de forma leve. E, bom, falando de leveza e falando também de brincar, né? Você trouxe também essa leveza na tua proposta aí do livro de receitas, né? Receitas para Exatamente, fazer brincando. Conta histórias de exatamente. como que nasceu essa ideia. Então, é uma história longa, assim, mas eu vou resumir. Eu trabalhava, em um CAPS que a gente fazia
oficinas com as crianças, né? E aí a gente foi percebendo que tinham crianças que já estavam na adolescência, na verdade, e não sabiam quebrar um ovo, não sabiam ir no mercado, tinham muita dificuldade, não só para se alimentar, né? Mas também de manusear os alimentos. E aí, então, junto com a equipe, a gente decidiu fazer uma oficina de culinária com essas crianças. E aí começamos a fazer algumas receitinhas. E aí uma amiga minha, enfermeira, falou: ah, mas eu acho que seria legal se você fizesse os desenhos dessas receitas. Aí eu falei: ah, seria demais mesmo. Então eu comecei a ilustrar essas receitas. Depois de um tempo eu troquei de unidade, né? Continuei com o mesmo tipo de serviço, mas trouxe também essa ideia para cá. E aí eu estava, na verdade, escrevendo um livro e eu esqueci na casa da minha amiga em outro país o livro que eu estava escrevendo. E eu falei: poxa, eu já tinha me inscrito para Comic Con e já tinha falado que eu ia levar um livro. Aí eu falei: bom, eu acho que eu já tenho um livro pronto aqui, então eu vou levar ele. E aí eu comecei a pensar também sobre esse livro de receitas, principalmente no cuidado da infância, né? Porque hoje, como estudante de terapia ocupacional, estagiária nessa área, eu penso que é muito importante a introdução alimentar, né? Então, tem crianças que elas têm muita dificuldade com alguns alimentos, ou até de ficar próximo de alguns alimentos. Então, para poder aproximar essas crianças, é tudo feito de forma lúdica. Teve uma criança que participou dessas oficinas com a gente, que ela chegou, ela não comia quase nada. E hoje, tudo que a gente faz, ela come. Então, é muito gratificante também. É legal e também eu acho que isso aproxima, né, o relacionamento entre pais e filhos, né? Sim, nossa, demais, assim, poder colocar a criança no ambiente da cozinha, é claro que com supervisão e proteção, é fundamental, né, porque ali é um momento que a criança vai primeiro entender que um ovo pode virar um bolo, mas também do afeto, né. Quem não lembra da mãe, do pai, da avó, fazendo aquela comidinha que a gente gosta, aquele chazinho da tarde? Então tem isso também de poder, acho que resgatar uma coisa que também a gente perdeu na pandemia, que é a interação social, é estar perto da família, é não estar o tempo todo no celular. Então também tem essa ideia, esse meu livro. Na verdade, a gente tem até a culinária afetiva, né? Ah, Já é sim. uma boa introdução. Sim, verdade. E são receitas que são facinhas de fazer, né? Sim, são fáceis ou médias, assim, então tem receitas que são com 3 ingredientes, tem receitas que não vão ao forno, então são receitas bem fáceis para poder estimular e trabalhar a autonomia das crianças. Dá um exemplo pra gente de receitinha que a gente pode encontrar no livro. Ah, tem a receita que é deliciosa de biscoito de maisena, que são só 3 ingredientes e é muito fácil de fazer. Eu faço às vezes com os meus sobrinhos e eles adoram. Não, a criançada também gosta, né, de brincar ali, de fazer um auê na cozinha, né? Exato, é Divertido, jogar divertido. farinha. É divertido, é exatamente isso. As crianças no serviço, nossa, tinha uma criança que ela sempre, que a gente ia mexer com grãos, assim, ela jogava tudo pra cima, eu falava: ai, não, meu Deus. Mas enfim, ser criança também é isso, é bagunçar, né? É brincar, se divertir. E esse livro foi recém-lançado, né? Conta pra gente há quanto tempo e como é que faz para a pessoa, de repente, ter contato, né? Poder adquirir e tal. Uhum. Eu fiz o lançamento dele em dezembro de 2024. E para adquirir ele, é só entrar em contato comigo nas redes sociais, é só colocar lá, underline a Nega do Leite ou a Nega do Leite tudo junto. Aí as pessoas conseguem me encontrar e adquirir o livro. Mesmo porque você é uma artista independente, Sim, né? Você estava falando para mim, a gente estava batendo um papo aqui antes do programa começar, como é difícil você efetivamente publicar um muito livro, difícil. e a gente percebe que os artistas independentes, escritores, ele está crescendo muito o número, né? Uhum. Isso, na tua opinião, você acha que isso a internet ajudou nessa possibilidade de você, cidadão comum, ali publicar um livro? Ah, com certeza, eu acho que a internet ajuda em muito, assim, né, até do fato de conseguir entender como que funciona, por exemplo, tem vídeos que você pode ver como que você pode fazer o seu livro, tem livros, né, para quem tem interesse, né, gosta de brincar, criar, você pode fazer um livro com uma folha de sulfite em casa mesmo, né, que são os fanzines, tem muita opção, né, e acho que a internet nesse ponto é uma aliada. E abriu espaço tanto para os artistas e escritores independentes,
como para as pessoas poderem, como você falou, dar voz para temas importantes, como é o seu caso, né? Que Sim, você, em sim. todo o seu trabalho, procura divulgar e valorizar a representatividade negra. Isso, procuro sempre, tanto a representatividade negra quanto a infância, porque é isso que eu falei no começo, né, eu via que não tinha, representatividade negra infantil. Então o meu foco principal é esse, assim, falar para as crianças serem felizes, se amarem, se respeitarem. Agora você está numa nova fase, está fazendo agora ilustração de cordéis. Conta pra Exato. gente também qual que é esse projeto aí que está no forno. Tá no forno. Ah, trabalhar em CAPES, você sempre trabalha com pessoas criativas, né. Então uma amiga minha fono, falou: "Ah, eu tô fazendo um livro e eu queria ilustrar ele, queria convidar várias artistas". Aí ela me convidou, aí eu falei: "Ah, mas eu vou te fazer uma proposta. Eu posso então fazer todas as ilustrações, né, e aí a gente trabalha juntas?". Aí ela falou: "Ah, gostei". Então ela já tá com a parte escrita toda feita, né, e eu tô aí no meio do caminho das ilustrações, tô me desafiando, que é uma coisa nova, né, eu já tinha feito alguns trabalhos, nesse formato, mas esse é o projeto mais longo, assim, que eu tô fazendo com isso. Já dá para falar sobre a temática? A temática, eh, é sobre si, assim, né, sobre como que seria a vida se nós fôssemos nós mesmos. Olha, que desafiador e É filosófico! lindo, ela é uma ótima escritora. E tem evento acontecendo contigo ali nos próximos dias, né? No mês Exatamente. de junho. Conta pra gente que evento é esse, as pessoas podem te conhecer pessoalmente? Pode me conhecer, tá todo mundo convidado para ir no Sesc de Guarulhos, nos dias 14 e 15 de junho. Vai ter um evento geek, né, nerd, cultura pop, e eu vou estar lá com os meus produtos, os meus livros, e tô pronta também para bater papo, porque eu adoro conversar, adoro falar. Gente, esse foi o nosso papo com essa menina faladeira, a Nega do Leite. Foi um prazer receber você no nosso Obrigada, muito programa. obrigada pela oportunidade, obrigada de verdade. É um prazer também dividir esse momento com você, telespectador, telespectadora internauta. Aproveito para convidar você para acompanhar as próximas edições do Ponto de Vista. Até lá!